Amigos e amigas, hoje é o nosso terceiro vídeo falando sobre o crescimento econômico brasileiro de 1930 aos nossos dias. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil, uma nova fase desenvolvimentista que vai de 1951, com a posse de Getúlio Vargas, até 1955, no início do governo Café Filho, com o suicídio de Vargas. Antes de adentrarmos a esse episódio, que é fundamental para a compreensão do Brasil atual, vá aqui embaixo em nosso canal, se inscreva em nosso canal, aperte no sininho para receber nossos vídeos e dê um ok nos nossos vídeos, isso nos ajuda muito. Mas vamos lá. Vargas, que fora alijado do poder em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, após o Tratado de Bretton Woods, o governo de Eurico Gaspar Dutra foi uma coisa insossa. A população esperava mais do governo de Eurico Gaspar Dutra. Mas não teve muito o que comemorar, a não ser coisas pontuais que aconteceram. A população estava efetivamente ansiosa pela volta do seu ditador preferido, pela volta de Getúlio Vargas ao poder. Desta feita, pelo voto direto. Getúlio Vargas vence as eleições com 48,7% dos votos válidos. A oposição começa a querer não deixar Vargas tomar posse. Protestos no Brasil inteiro, alegando que Vargas não obtivera a maioria absoluta. Vargas derrota no pleito eleitoral Cristiano Machado, que fora candidato inclusive do ex-presidente Eurico Gaspar Dutra. Vargas tem uma eleição disputadíssima. Vence o pleito, como eu já falei, com 48,7% dos votos e toma posse no dia 31 de janeiro de 1951, com um objetivo muito claro: continuar o seu processo de industrialização, continuar o processo de levar a indústria para o Brasil todo. Era o Brasil saindo de um país agrário para um país industrializado. Vargas quer ampliar os direitos sociais, políticos, trabalhistas. Uma que for eleito pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Vargas quer financiar a grande agricultura. Vargas quer financiar as grandes indústrias e, para isso, cria grandes instituições de crédito para financiar o desenvolvimento. Porque existe uma coisa na economia que a gente diz que um país só cresce com recursos próprios ou com endividamento. O Brasil começa a expandir os seus recursos próprios. Por quê? Porque o Brasil começa a aumentar a sua atividade econômica. Aumentando a sua atividade econômica, aumenta a arrecadação de impostos. Isso significa mais receitas próprias. Mas o Brasil também precisava do financiamento
para promover o desenvolvimento interno e externo. Vargas herda do governo Eurico Gaspar Dutra uma inflação elevadíssima, em torno de 20,57%, um déficit público exagerado, porque Dutra amplia os gastos públicos. Consequentemente, isso é herdado por Getúlio Vargas. Além da inflação herdada, além de um déficit público exorbitante, você tinha a posição externa dos Estados Unidos da América, que começou a ver o terceiro mundo com outros olhares. Por que ele começa a ver o terceiro mundo com outros olhares? Porque ele começa a perceber que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas queria expandir o socialismo nas Américas, como fizera em Cuba em 1959, que a gente vai falar em outro momento, como fizeram em muitos países de África, o leste europeu. E os olhares dos Estados Unidos se voltam para o Brasil. A Guerra Fria, em seu momento acirrado, entre os pensamentos de Joseph Stalin, que queria expandir o comunismo, e dos Estados Unidos da América, queria conter a expansão do comunismo. Era a Guerra Fria no seu ápice. O Brasil cria a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para aplicar recursos financeiros no Brasil. Portos, aeroportos, estradas, tudo isso com os recursos americanos. A base naval de Aratu, tudo isso foi idealizado pelos americanos. Grandes projetos financiados pelo Exim Bank, que era um banco de investimento americano, e o Banco Mundial, o BIRD, que é o Banco Internacional da Reconstrução e Desenvolvimento, que seus recursos não foram aplicados na Europa, porque os Estados Unidos implantaram na Europa o Plano Marshall. E esse dinheiro do Banco Mundial, ele vem para o Brasil para ser aplicado na América Latina. É o Brasil crescendo através do endividamento. E Vargas, como um grande gestor, nadando de braçada. Vargas precisava equilibrar as finanças públicas que ele herdou de forma carcomida. Vargas aplica no início do seu governo uma política monetária contracionista. O que é uma política monetária contracionista? É você tirar dinheiro do mercado. Você tirando dinheiro no mercado na mão da população, consequentemente você tem menos moeda em circulação. Tendo menos moeda em circulação, você tem menos consumo. Se eu tenho menos consumo, eu controlo a inflação. Política monetária contracionista. E Vargas também impõe a política fiscal contracionista de redução de gastos, mas buscando o endividamento, buscando recursos lá fora para fazer suas grandes obras. E, consequentemente, o aumento das receitas, pelo aumento da industrialização no Brasil, a atividade econômica cresce. Com o crescimento da atividade econômica, cresce também as receitas próprias. Por que eu estou dizendo isso? Porque um país só cresce de duas formas. Um país só cresce com recursos próprios ou com endividamento. E o Brasil começa a ter recursos próprios, mas para desenvolver, ele precisava de endividamento. E nós não fizemos por menos. Nós fomos buscar dinheiro no BID,
Nós fomos buscar dinheiro em todos os países que estavam a fim de financiar o desenvolvimento econômico do terceiro mundo para combater o socialismo soviético. O governo Vargas cria o BNDE, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, porque ele nasce com esse nome, BNDE. Ele só ganha um S, BNDES, em 1985, no governo Sarney, que ele se torna o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E Vargas, com esse gesto, ele quer financiar as grandes indústrias nacionais com capital de longo prazo. Vargas cria a Petrobras em 1953. Vargas cria a Companhia Vale do Rio Doce. Vargas investe pesado em infraestrutura portuárias, aeroportuárias e ferroviárias, rodoviárias, através do Exim Bank e do Banco Mundial. O acirramento da Guerra Fria só melhora a condição de Getúlio Dornelles Vargas com a criação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para financiar cada vez mais o Brasil. O Brasil tem uma pequena crise cambial. O Brasil mostra fragilidade na sua política cambial. Consequentemente, essa crise cambial leva o Brasil a adotar políticas cambiais diferenciadas. Eu começo a ter um câmbio valorizado. O que é um câmbio valorizado? Um câmbio valorizado é quando a moeda nacional vale o equivalente à moeda estrangeira. O que é taxa de câmbio? Taxa de câmbio é o preço da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. E o Brasil precisava valorizar seu câmbio porque o Brasil precisava importar. Consequentemente, o Brasil vai ter uma crise de balanço de pagamentos, porque ele importa mais do que exporta. Mas depois a gente vai ter que corrigir esse rumo lá na frente. Olha só, governo Vargas. Governo Vargas começa a adotar medidas drásticas para corrigir os rumos da economia. Nos Estados Unidos da América, o Partido Republicano vence as eleições em 1952. O Partido Republicano, a gente sabe como ele pensa. O Partido Republicano americano, ele pensa assim: eu tenho que dar estabilidade interna aos Estados Unidos, depois o resto. E os Estados Unidos disseram lá em 1952 que a prioridade era o combate ao comunismo, não era o desenvolvimento de países periféricos. Tá vendo? E o Brasil toma um baque, porque a prioridade de Eisenhower, que era o presidente eleito dos Estados Unidos, era o combate ao comunismo e não o desenvolvimento de países periféricos. Vargas promove uma reforma ministerial, porque a crise estava violenta, a crise econômica estava violenta. Para tanto, Vargas cria as taxas múltiplas de câmbio para aumentar as exportações, desvalorizando o real, o cruzeiro perante o dólar. Consequentemente, eu precisava exportar mais para aumentar as minhas divisas internas. O Banco do Brasil, que era a autoridade monetária na época, porque até então nós não tínhamos ainda Banco Central, o Banco do Brasil começa a financiar a agricultura e a indústria brasileira.
O governo Vargas adota política fiscal contracionista de redução de gastos. Adota o monopólio do câmbio. Só quem pode trabalhar com o câmbio é o Banco do Brasil. Nenhum outro banco. Porque o Banco do Brasil é como se fosse o Banco Central hoje. Vargas amplia o número de empresas estatais na área de energia, cria a Eletrobras, cria o Fundo Mútuo, o Fundo de Desenvolvimento da Energia. O PIB cresce porque o Brasil experimentou grandes indústrias se instalando. A inflação aumenta. A inflação chega a 20,5%. A preocupação de Vargas é gigantesca com a crise na indústria, com a crise nos setores empresariais, com o embate que ele estava sofrendo com os setores empresariais e políticos, sobretudo no Congresso Nacional. Vargas convoca o seu ministro do Trabalho, que era João Goulart. João Goulart, que era ministro do Trabalho de Vargas, em 1961 se torna vice-presidente da República e se torna presidente do Brasil, que experimentou o golpe militar de 1964. Vargas aumenta o salário mínimo para conter as massas trabalhadoras. As massas precisavam de uma resposta de Getúlio. Essa medida de Getúlio, junto com seu ministro do Trabalho, acende a sanha do empresariado, sobretudo da Fiesp. Os empresários de todos os setores contra Vargas, porque ele estava dando a condição ao trabalhador. O exército se torna totalmente contra Vargas. O ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, é um dos principais opositores ao aumento dos trabalhadores. O exército e a classe empresarial dizem alto e bom som que Vargas queria promover no Brasil a luta de classes, com esse apoio aos trabalhadores. O desgaste econômico aumenta e, novamente, João Goulart aumenta o salário mínimo em 100%, provocando a sanha dos políticos e da classe empresarial. Esse aumento de 100% do salário mínimo leva o ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, a pedir demissão. O ministro da Fazenda, juntamente com o presidente do Banco do Brasil, pedem demissão pelo aumento do salário mínimo, porque o aumento do salário mínimo significava mais consumo. Mas consumo significa, muitas vezes, mais inflação. Mas Vargas precisava se apoiar na classe trabalhadora. A oposição política cresce. O Corvo, Carlos Lacerda, o ex-governador da Guanabara, promove um estardalhaço no Congresso. É feito um pedido de impeachment do presidente Getúlio Vargas. E esse pedido de impeachment do presidente Getúlio Vargas tinha como alegações, primeiro, corrupção, atos criminosos e imoralidade. Esse pedido de impeachment é rejeitado no Congresso Nacional por 136 votos contra 35 a favor. Getúlio Vargas se fortalece do ponto de vista político, mas a oposição continua ferrenha. A oposição não cala um minuto na plenário da Câmara, nos jornais,
no exército, nos grandes grupos empresariais. Em 1954 acontece um atentado na rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. Esse atentado leva-se à morte do brigadeiro Major Rubem Vaz. E o corvo Carlos Lacerda é baleado. A crise política aumenta. Lacerda faz o estardalhaço no Congresso. O corvo não para um minuto. O Congresso Nacional não para. O Exército, a todo minuto o Exército se reunia para discutir o afastamento de Getúlio. Exigia-se a renúncia de Getúlio. Getúlio se isola cada vez mais. E em agosto de 1954, Getúlio se isola cada vez mais, o que o leva a dar um tiro no peito no dia 24 de agosto de 1954. Entra na história, sai da vida, como ele mesmo disse em sua carta testamento, sai da vida para entrar na história. Vargas deixou um legado para o povo brasileiro, um legado de como tratar bem as massas populares. Vargas entra para a história como o pai dos pobres e para os mais maldosos, a mãe dos ricos. Vargas, ele cria o que hoje nós temos de um Estado contemporâneo. Vargas, com todos os seus problemas lá em 1937, na sua ditadura, a gente mostrou ao longo dos anos que Vargas construiu e quis construir um Brasil diferenciado, com o trabalhismo, com as massas populares, com as massas empobrecidas. E a gente precisa cada vez mais ter governantes com este compromisso, com o compromisso de levar condições às massas populares, à população pobre, que hoje no Brasil perambula pelas ruas. Nós precisamos criar condições mínimas de existência da população pobre. Foi isto o governo, o segundo governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas sai da vida para entrar na história. Com a sua morte, assume a presidência o seu vice, Café Filho, que vai de 1954 a 1955, menos de um ano. Café Filho começa a fazer um governo para acalmar o Brasil, porque o ano de 1955 seria um ano eleitoral. E eu precisava apaziguar o país. Café Filho faz um governo com grandes reformas ministerial, vez que o governo Vargas foi totalmente esfacelado. Mas grandes ministros do governo Vargas vai permear a nossa história por mais de 50 anos, como João Goulart, Tancredo Neves, Leonel Brizola, tantos outros grandes políticos que estavam lá presentes. Mas hoje a gente fica por aqui. A gente fica por aqui no governo Vargas até o seu suicídio.
No próximo vídeo, a gente vai contar um pouco de como foi o governo Café Filho, de 1954 a 1955. Eu fico por aqui, dando um grande abraço a vocês e que não perca um vídeo desse e se aprofunde cada vez mais nos estudos da história econômica brasileira, porque só olhando para o passado a gente compreende o nosso presente. Um grande abraço e fique com Deus.